Durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sobre a imunidade parlamentar, a deputada federal Caroline de Toni lembrou que na Constituição brasileira há a menção à origem do poder, que seria o povo. A deputada disse: quando falamos da nossa Constituição, que é a regra que todos nós devemos seguir, é a Carta Magna do país, vemos lá no seu preâmbulo que todo poder emana do povo e que ele é exercido por meio dos seus representantes, nós aqui parlamentares. Então, quando a população elege um deputado, é para justamente o representar, falar daquilo que ele sente, dos seus valores e princípios. Quando falamos que o povo tem a liberdade de expressão, mais ainda um parlamentar tem uma proteção especial para poder livremente exercer esse poder de representação, essa delegação que lhe é dada constitucionalmente, que é justamente a imunidade parlamentar. A deputada explicou que a imunidade parlamentar visa proteger o direito de fala dos eleitores de cada parlamentar. Ela afirmou: ao falar do artigo 53 da imunidade, não estamos falando de um direito propriamente do parlamentar, mas eu considero que a imunidade diz mesmo respeito à proteção da voz de mais de 200 milhões de brasileiros, porque esta casa justamente representa todos os segmentos, todos os setores da sociedade. Caroline de Toni apontou que estão ocorrendo excessos de forma crescente, exemplificando com os casos dos deputados Daniel Silveira e Nicolas Ferreira. Ela disse: só que estamos chegando a excessos que não se justificam. Por exemplo, o que aconteceu com o deputado Nicolas, o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, independente de a esquerda concordar ou não, eles representam uma camada da sociedade e não cometeram nenhum crime em flagrante delito ou crime comum que devam representar. Mas não deveria ser o judiciário o órgão para julgá-los, mas sim o Conselho de Ética, porque nós temos um código de ética para poder estabelecer se houve ou não quebra de decoro. A deputada apontou que questionar a imunidade parlamentar é absurdo e esse debate só está ocorrendo porque há absurdos ainda maiores acontecendo. Caroline de Toni disse: não deveríamos estar comentando nesta casa se um parlamentar pode ou não falar, já que é um direito constitucionalmente garantido. Eu defendo a ampla e irrestrita liberdade de expressão e de pensamento, mesmo que eu considere que é inadequada. O que deveríamos questionar nesta casa é a hipertrofia do poder judiciário, que tem cometido, sim, abusos. No mandato passado, nos queixávamos do ativismo judicial e hoje existe um claro ativismo político sendo perpetrado, inquéritos sigilosos, inquéritos sem o devido processo legal, sem o contraditório e a ampla defesa. Enfim, é isso que deveríamos estar questionando e não o direito dos parlamentares de falar amplamente o que é falado. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 22 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho.
pix@folhapolitica.org. Assista. 10 minutos, deputado. Muito obrigado, presidente. Presidente, essa discussão é de extrema relevância para o país. Quando a gente fala da nossa Constituição, que é a regra que todos nós devemos seguir, é a Carta Magna do país, a gente vê lá no seu preâmbulo que todo o poder emana do povo e que ele é exercido por meio dos seus representantes, nós aqui parlamentares. Então, quando a população elege um deputado, é para justamente o representar, falar daquilo que ele sente, dos seus valores e princípios. E quando a gente fala que o povo tem a liberdade de expressão, mais ainda um parlamentar tem uma proteção especial para poder livremente exercer esse poder de representação, essa delegação que lhe é dada constitucionalmente, que é justamente a imunidade parlamentar. Então, quando a gente fala do artigo 53, da imunidade, a gente está falando não de um direito propriamente do parlamentar, mas eu considero que a imunidade diz mesmo respeito à proteção da voz de mais de 200 milhões de brasileiros. Porque esta casa, ela justamente representa todos os segmentos, todos os setores da sociedade. Então, por mais que às vezes a gente ache extremo, absurdo a fala de alguns parlamentares aqui na Câmara, por mais que eu, sendo uma deputada de direita, não concorde com muito do que a esquerda fala, eu vou defender sempre o direito deles falarem, porque eles representam um segmento da sociedade. E justamente por ser uma casa plural, é que nós temos que respeitar uns aos outros. Só que a gente está chegando a excessos que não se justifica. Porque se, por exemplo, o que aconteceu com o deputado Nicolas, o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, independente da esquerda concordar ou não, eles representam uma camada da sociedade e eles não cometeram nenhum crime em flagrante delito ou um crime comum que eles têm que representar. Mas o conselho devido não deveria ser o judiciário, o órgão para julgá-los, mas sim o conselho de ética, porque nós temos um código de ética para poder estabelecer se houve ou não quebra de decoro. Então, são essas instâncias que a gente tem que respeitar. A gente deveria estar comentando nessa casa, não se um parlamentar pode ou não falar, já que é um direito constitucionalmente garantido, porque eu defendo a ampla e restrita liberdade de expressão e de pensamento, mesmo que eu considere que é inadequado. O que a gente deveria estar questionando aqui nessa casa é a hipertrofia do poder judiciário, que tem cometido, sim, abusos e que no mandato passado a gente se queixava do ativismo judicial. Hoje existe um claro ativismo político sendo perpetrado, inquéritos sigilosos, inquéritos sem devido processo legal, sem contraditório, ampla defesa, enfim. É isso que a gente deveria estar questionando. E não o direito dos parlamentares falarem amplamente o que é falado. Então, a gente tem que rever as prioridades dessa casa para a gente poder proteger, de fato, o amplo exercício da cidadania que se dá por meio dos parlamentares. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Kim Kataguiri. Ausente. Com a palavra a deputada Rosângela Moro. Por 3 minutos, deputado. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os integrantes da mesa. Eu quero cumprimentar todos os convidados na pessoa do ministro Marco Aurélio. Muito bom revê-lo, ministro. Com relação ao nosso direito de manifestar nossas palavras, votos, eu me sinto aqui contemplada por todas as falas que me antecederam. Eu sou advogada há 26 anos, estou como deputada federal e, com naturalidade, eu sempre acompanhei o trabalho da Suprema Corte, né? Era a minha função. E o que me faz refletir é por que nós estamos vendo tantos casos que deveriam ser debatidos aqui nesta casa, no judiciário, se a gente tem o princípio da inércia da jurisdição. Então, acho que nós precisamos fazer um grau de meia-culpa e tentar decidir no seio desta casa, evitando que outro poder decida aquilo que precisa ser feito aqui. Porque o STF, ministro, ele é o guardião da Constituição. Eu quero acreditar que interessa muito mais para os cidadãos, vendo um STF atuando nas causas, que realmente lhes devolvem alguma prestação. Temos ações de remédio para serem julgadas, temos tantas outras ações que dependem da decisão do STF, com inúmeros processos, infelizmente, um corpo reduzido de ministros, então acho que precisamos fazer essa meia-culpa. Mas eu não posso deixar também de reconhecer, ministro, que há um ativismo judicial
e político, se a gente olha no passado, é porque a oposição usa desses meios e demanda para o judiciário. Sobre ativismo político, ativismo judicial, eu não posso deixar de comentar, doutor Marcos, que eu discordo, né, quando se menciona a respeito da Operação Lava Jato, porque a Lava Jato descobriu um crime. A Lava Jato não criminalizou a política. A Lava Jato mostrou que uma política estava sendo conduzida de maneira criminosa. Então, o que foi chamado de ativismo judicial foi a verdadeira atuação das instituições. E o que a gente precisa dizer, ou de repente responder, é então que o STF julgou algo em torno de 400 recursos, 400, doutor, tomando tempo do guardião da Constituição, e essas decisões da Justiça Federal foram revistas pela Tribunal Regional Federal, STF, ou seja, todo o sistema judiciário cometeu um ativismo judicial. E acabou meu tempo? Então, são essas questões. Por que só penaliza o colega aqui, que era um dos integrantes do Ministério Público, e o único juiz da primeira instância? Até porque a gente sabe que a decisão do Supremo, como bem já se pronunciou o ministro Marco Aurélio, não foi unânime. O Supremo não absolveu o ex-presidente Lula.